Bem-vindos ao UX Talks, podcast sobre User Experience Design, arquitetura de informação e usabilidade. Meu nome é Luiz Felipe Fernandes, falando aqui de São Paulo para o UX Links e UX Academy. Hoje o assunto vai ser um especial do Interaction Design South America, que foi um evento que aconteceu em Buenos Aires na semana passada. E hoje, pela primeira vez aqui, eu não estou sozinho, eu estou com mais dois grandes amigos aqui, o Thiago Esser e o Pedro Beleza. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thiago? Beleza? Tudo bem? Estamos aí. Bom dia. Muito legal. Bom dia, pessoal. Então, antes da gente começar rapidinho, podem falar um pouquinho de vocês, para o pessoal conhecer. Bom, sou o Thiago Esser, conheço o Luiz Felipe aí pela internet ali, até a gente se encontrar agora em Buenos Aires, aí a gente nunca tinha falado pessoalmente, mas... enfim, a gente tem em comum algumas coisas, né, projetos na parte, assim, vamos dizer, de educação, de cursos na área de UX. Então, eu dou cursos pela UX University, né, principalmente aqui em Porto Alegre, mas também já dei alguns outros fora do estado aí. Então, basicamente é isso, assim, hoje em dia eu trabalho como consultor, estou como consultor independente, e sou sócio recentemente de uma empresa chamada Viltech, aqui de Porto Alegre, e a gente presta basicamente consultorias na área de agilidade e o X, basicamente, assim, vamos resumir, né? Eu sou o Pedro Beleza, né? Esse é o meu nome mesmo. E, bom, eu trabalho como designer de interação já há vários anos, né? Já passei por várias empresas aqui do Sul, aqui de Porto Alegre, né? Geralmente empresas de tecnologia. Conheço o Thiago Esser aí desse meio, né? Afinal, não é uma cidade muito grande aqui. E o Luiz Felipe, enfim, já conheço você, Luiz, através já acompanho o seu trabalho aí há algum tempo e felizmente a gente conseguiu se encontrar lá no evento, né? Que, aliás, para mim é uma das coisas mais bacanas desses eventos, são essas oportunidades de você poder encontrar pessoas que, de repente, você só falava, assim, virtualmente. Bom, fora essa questão de eu trabalhar como designer, enfim, sempre fui muito envolvido aqui na comunidade local, né? Através do IXDA, né? Que é a Associação de Design de Interação. Alguns anos atrás montei aqui o UX Book Club, enfim, sempre agitando aí eventos e coisas na área. E lá com o Thiago também tem uma parceria aí com cursos que a gente já deu aqui em Porto Alegre. E mais recentemente, um workshop que nós demos lá no evento, né? E é isso aí, cara. Muito bacana aí e já aproveito para agradecer o seu convite aí para participar do seu podcast. Opa, claro, não foi nenhum convite, a gente decidiu em conjunto lá, a gente se encontrou lá em Buenos Aires e falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para divulgar um pouco do que foi isso aqui, porque foi bom pra caramba, enfim, a gente se divertiu demais lá, e foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, porque a gente sempre conversou muito online, por causa dos projetos, por causa do assunto UX e tudo mais, e lá a gente, desde antes da gente ir, a gente já tava falando, não, a gente tem que se encontrar e tal, o Pedro e o Thiago ainda fizeram um workshop lá, deram palestra e tudo mais. Então foi bem bacana. E eu acho que a gente podia começar então falando um pouquinho do que chamou mais atenção para vocês. Vamos falar dos 2 primeiros dias. Só para fazer uma introdução, o evento foram 4 dias. Os 2 primeiros dias foram de profissionais do mercado que apresentaram artigos ou palestras ou workshops. E os 2 últimos dias foram com profissionais, autores de livro, profissionais mais famosos, vamos dizer assim, que foram palestras maiores. Convidados, né? Isso, convidados. E os 2 então, falando são as pessoas que submetem, né? Quero, enfim, dar essa palestra, dar esse workshop, né? Tem uma banca que avalia isso e aceita ou não, né? E aí, o que chamou a atenção de vocês, então, nos 2 primeiros dias, falando dessas pessoas, desses profissionais que submetem artigos e apresentações?
Não, assim, da minha parte, os 2 primeiros dias, né, tanto eu quanto o Thiago, nós estávamos muito envolvidos com as nossas atividades, né, o nosso workshop, palestra. Então, assim, eu não consegui assistir nenhum outro workshop. Aliás, essa é a parte ruim de você dar um workshop, dar uma palestra, você não consegue assistir o dos outros, né. Enfim, mas eu conversei com muitas pessoas. Então, de como foi o workshop de vocês? Pode ser. Beleza. Foram 2 atividades, né, Thiago? Conta a primeira aí. Cara, a primeira foi um painel, até nos surpreendeu, assim, né, porque a dinâmica de painel, mesa redonda, né, que a gente chama, a nossa dinâmica lá foi a única, mas foi a única que acabou entrando nos 2 dias primeiros, e eu acho que foi uma pena, porque pela minha própria experiência lá de estar lá na frente falando, enfim, se eu estivesse na plateia, provavelmente eu ia achar a mesma coisa também. Foi uma dinâmica muito proveitosa, assim, foi um negócio sensacional, assim, por causa da forma como a coisa fluiu. O assunto acabou sendo o mesmo, tanto do workshop, né, quanto da mesa redonda, que foi métodos ágeis ou agilidade misturada com o X, assim, né. Então eu até, enfim, depois que eu saí dali, fui conversar com o Pedro, com o Carlos também, com o Danilo, que participaram com a gente lá, e eu disse, foi uma das dinâmicas mais sensacionais, assim, que eu já passei, assim, sabe, porque a troca foi muito boa, a gente, assim, vamos dizer, chutou a bola para cima, assim, e daqui a pouco já veio alguém da plateia, já pegou a bola e já chutou, assim, e aí já devolveu a bola para os caras lá que estavam sentados lá na frente, que era a gente, e perguntas, vamos dizer assim, densas, né, nada muito, enfim, coisas óbvias, assim, era tipo, lá na minha empresa, como é que é? Não era nada coisas fáceis de responder, assim. Exato. É tipo, lá na minha empresa eu tenho problema específico, como é que vocês fazem na de vocês? Aí no máximo a gente dizia, olha, enfim, de repente eu não vou responder especificamente, mas vou contar uma história, né? Então, esse que eu acho que é o lance, assim, de uma mesa redonda como essa, assim, é o cara dizer, eu tô angustiado lá, porque na minha empresa tem esses problemas, como é que vocês resolveriam isso, assim, né? E aí o cara meio que dá uma palavra, assim, de consolo, às vezes, assim, diz, não, eu também passei por isso, é difícil mesmo, né, não sei resolver, mas dá uma palavra de coragem, assim, sabe? Na mesa redonda, né, além do Thiago e eu, estavam presentes também o Danilo Barros, né, que trabalha na HP aqui em Porto Alegre também, é meu colega, e o Carlos Rosenberg, ele trabalha no Instituto Atlântico, mora em Fortaleza. Então fomos nós 4 que participamos. E o interessante foi assim, a gente começou, era 1 hora de duração, acho que assim, 5 minutos depois que nós começamos a conversar, o pessoal já começou a levantar a mão para fazer pergunta. E as pessoas levantavam a mão. O assunto de vocês também é bem complexo. E aí a gente tinha que dizer assim, não, espera aí que tem mais uma pessoa que já pediu a palavra antes de você. Tinha fila de perguntas, assim, a gente não conseguiu, acho que responder todas, né? No final tinha várias pessoas que, enfim, o tempo acabou, né, antes de que tivesse sido concluído. Falando sobre metodologia ágil ainda, eu acho que talvez seja a coisa que mais gera dúvida no pessoal, porque envolve processo, né, não é simplesmente fazer UX, não é simplesmente criar uma interface, criar uma experiência boa, envolve ter um processo da empresa que envolve outras pessoas, e por aí vai. Então, isso eu vejo que é o que mais gera dúvida nas pessoas, e principalmente a questão da pesquisa, né? Eu acho que a dúvida que mais surgiu na mesa redonda de vocês foi com relação a como validar, inserir uma validação com o usuário dentro de uma metodologia ágil. E essa foi, eu vi que toda hora vocês respondiam, aí alguém complementava, e aí vinha uma pergunta mais difícil ainda, e aí até dei risada na hora que o Thiago falou assim, essa pergunta é muito boa, mas eu vou deixar o Pedro responder. Passei a bola também. Passei. Não, mas eu concordo com você, Luiz Felipe, que essa também foi a coisa que eu mais pude observar, né? O pessoal bateu muito nessa tecla da pesquisa,
E o que eu tentei responder, espero que eu tenha, enfim, conseguido passar a mensagem, né, que eu percebi que o pessoal vindo colocar uma coisa que a gente, como designer, sabe bem disso, né, é assim, a pessoa lá na minha empresa tá difícil de eu conseguir inserir pesquisa, eu não estou conseguindo mostrar o valor da pesquisa, as pessoas não estão dando importância para isso, né, tem a pressão lá por resultados, o pessoal já quer que eu entregue a solução, né, rapidamente. E o que eu tentei colocar assim, olha, isso não tem a ver com a questão do ser ágil ou não. A questão é você vender, né, o conceito de design centrado no usuário. É essa que está o seu problema. Isso que eu consegui, pelo menos, identificar naquelas pessoas que estavam lá, e foram várias, né, que tem essa coisa que vem antes ainda, né, de você conseguir realmente mostrar o valor, né, de se colocar o usuário, né, enfim, dentro, né, ser um dos atores aí na concepção de um projeto, né, e isso via muito um método ágil ou não. E aí eu via muito assim, as pessoas falando assim, mas se eu passar uma semana dentro de um sprint e aí depois eu validar isso invalidar tudo que eu fiz, eu perdi uma semana. Gente, ainda bem que você perdeu só uma semana, se não fosse, se você não perdesse essa semana, você ia perder um mês. Ia ser muito pior, né? É por isso que existe a metodologia ágil, para você ter mais flexibilidade em cima disso. Enfim, era engraçado essa visão das pessoas de... rolava até um medo de inserir essa pesquisa dentro da metodologia ágil, né? Sim. O pessoal acha que agora que eu estou aplicando metodologia ágil, vai ser tudo lindo, maravilhoso, não vai ter trabalho, todo mundo vai aceitar e vai aprovar. Não sei, o pessoal tem essa visão da solução mágica, assim, né? Enfim. E agora falando um pouco mais da workshop que rolou no dia seguinte, que foi na terça, né? Já emendando com o assunto, tem também, a gente passou muito da questão das dinâmicas, né? Das ferramentas, e a minha percepção, né, em relação a métodos ágeis e misturar com o X e tudo mais, assim, é de que muita coisa ela tá ali para ser adaptada, assim. O que melhor serve para a tua realidade, assim, sabe? O que melhor vai se adaptar ao teu dia a dia, à tua empresa, e como é que vocês vão tirar melhor proveito disso, assim, sabe? Então, eu acho que o workshop é legal para fazer esse tipo de experimentação ali, sabe? O cara vai experimentar de um jeito, mas vai chegar na empresa, ela vai dizer, olha, eu acho que aquilo não funcionaria, ou eu não preciso exatamente isso, mas aquela dinâmica ali, por exemplo, a gente fez uma dinâmica de jornadas de usuário, né? A gente fez algumas personas e depois fez algumas jornadas, assim, sabe? Então, as jornadas acabam, enfim... Não tem, assim, um jeito exatamente certo de fazer a jornada. Será que eu colo post-it amarelo ou post-it vermelho, assim, sabe? Então é muito do que funciona melhor, assim, sabe? Então às vezes aparecem umas questões assim, mas é mais para a pessoa vencer aquela insegurança inicial, assim. Bom, já que os caras disseram que não tem importância se é vermelho ou amarelo, então eu vou fazer uma adaptaçãozinha, assim, que eu acho que vai melhorar ainda mais o processo. Então o cara se encoraja a fazer do seu jeito, assim. Eu, pelo menos, tento aplicar isso também quando estou trabalhando nos projetos, fazer sempre alguma adaptação, assim, sabe? Até para tentar ajudar a evoluir, assim, o próprio processo, assim, né? Ele vai evoluindo dessa forma, assim, né? E tem outra coisa que é bem interessante que eu percebo, porque o workshop ele estava bem dividido em duas partes. Uma primeira parte mais teórica, né, onde a gente falava aí de conceitos, princípios ágeis, né? A gente falou muito sobre cultura, né? Que é a mudança de paradigma cultural. E uma segunda parte mais de exercícios práticos, né? Esses que o Thiago comentou. Enfim, a gente estava lá num público essencialmente de designers, tá? Eu já dei workshop assim parecido com esse dentro da minha empresa, onde essencialmente a gente tem pessoas da área de tecnologia, né? Enfim, com mindset de engenharia, e isso fica bem claro, assim, que quando a gente está apresentando isso para os designers, a parte que, enfim, me parece que mais chama a atenção deles, que eles ficam mais interessados é justamente nessa parte onde a gente está falando dos conceitos de ágil, que, pelo que eu consegui perceber, e, enfim, conversando com o pessoal, ainda não é uma realidade
dentro desse nosso meio, assim, não é uma coisa ainda estabelecida de fato no mercado. E aí quando você passa os exercícios, fala de personas, né, de jornada do usuário, né, até exercícios de prototipação, fazer algum wireframe rápido em papel, nossa, eles simplesmente piram, assim, porque realmente é algo que não está muito inserido no meio deles. Então, ou seja, dependendo do tipo de público, né, a resposta é bem diferente. A gente está tentando fazer algo mais equilibrado, assim, mas eu percebo claramente essas diferenças e é muito interessante. Eu queria falar do que eu vi de legal nesses 2 primeiros dias, que eu queria destacar, acho que 2 palestras principais aqui. A primeira, que acho que para mim foi a melhor desses 2 dias, foi da Elisa Volpato, brasileira, por sinal, que falou sobre princípios de design, que foi uma daquelas palestras que a gente realmente aprende uma coisa nova, assim. O que ela falou, na verdade, ela apresentou um caso de um projeto dela, em que o cliente dela não entendia muito bem daquilo que ela fazia, não entendia a necessidade de contratar um profissional como ela, mas que para ela contextualizar e justificar todo o projeto que ela estava fazendo, todo o método de pesquisa e tudo mais, não adiantava ela chegar lá e apresentar, eu fiz uma entrevista em profundidade com o usuário, ou eu fiz um teste de usabilidade assim, porque eles de fato não iam conseguir entender isso, né? Uhum. E aí eu achei muito legal que a solução que ela achou para isso foi primeiro fazer todo o tipo de pesquisa que ela tinha que fazer e na hora de apresentar isso pro cliente, apresentar isso compilado em princípios de design, que ela chamou. Princípio de design não é uma coisa nova, só que isso hoje ele é usado num âmbito bem macro, assim. O Google tem princípios de design, a Apple tem princípios de design, o gov.uk tem princípios de design. Só que quando a gente fala de uma coisa bem mais específica, um projeto bem menor, ela conseguiu transformar tudo que ela identificou em pesquisa em princípios de design. Então ela estabeleceu lá, eu lembro que 7 princípios, e que aí ela apresentou primeiro esses 7 princípios para esse cliente dela, aprovou esses 7 princípios, isso fazia sentido para eles, e aí sim, depois ela foi para o design de fato, né, para o desenho de uma interface e tudo mais, e aí todo o desenho da interface, quando ela ia apresentar e justificar esse cliente, estava sempre embasado nesses princípios de design que ela estabeleceu antes com eles. Então isso de alguma forma foi legal e eu acho que se aplica muito, por exemplo, no meu contexto, assim, às vezes a gente trabalhando dentro de empresa, principalmente quando a empresa é muito grande, a gente fala com muita gente que não sabe bem como é o nosso método de trabalho e ninguém é obrigado a saber também, né? A gente que tem que ir lá e evangelizar de alguma forma. Isso eu achei que foi uma forma de sintetizar muito bem todo esse resultado e conseguir uma aprovação, conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível. E a outra palestra que eu vi bem legal foi a primeira palestra que aconteceu no evento, que foi do John Douglas, que ele falou sobre Lean Research, pesquisa Lean, né? Que ele trabalha no Google e como que ele conseguia fazer pesquisa antes de iniciar um projeto também, de uma forma rápida e pesquisa que tenha validade, claro, né? E eu acho que o ponto crucial que ele falou, assim, ele falou, a gente tem ideia de um produto. Esse produto já tem alguns players que fazem algo parecido e tudo mais. A primeira coisa que ele faz para validar o modelo de negócio não é criar alguma coisa, um MVP e testar. Ele testa os concorrentes, ele pega esses concorrentes e bota o usuário para testar lá e começa a captar insight deles para saber o que dá certo, o que não dá, que direção ele pode seguir. Então, de repente, ele já invalida um modelo de negócio ali, porque às vezes ele acha que o concorrente dele está muito bem, mas não está, né? Tem muito disso também. Você fala, nossa, se tem 3, 4 empresas fazendo é porque está dando dinheiro. Não é bem assim. Aí você vai testar com o usuário e você vai ver que aquilo, de fato, talvez não tenha valor para ele. E aí, então, esse eu achei, acho que a grande sacada dessa palestra. Falando do assunto, do assunto geral do evento, uma coisa que eu senti, até comparando com os outros Interaction Designs anteriores,
Eu acho que até alguns anos atrás a gente estava discutindo, a gente estava numa fase bem rasa, assim, bem prática de UX no sentido de soluções, né? Soluções de usabilidade, o que fazer, o que não fazer, algo bem mais tático, né? Uhum. Os anos passados eu estava bem já mais na camada estratégica, em que o que fazer, né? A gente já sabe como fazer, agora a gente precisa saber o que fazer, o que a gente vai desenvolver de fato, o que a gente vai desenhar de fato. E esse evento eu senti muito que a gente estava numa outra camada ainda, que a impressão que eu tive é que a gente já sabe como fazer, a gente já sabe o que fazer, e agora talvez o grande lance seja qual o melhor método de fazer. E isso envolve principalmente pessoas, né? Desculpe, o que eu estava falando é que eu sinto que esse evento ele estava muito na camada de processo, né? De como lidar com pessoas, já que a gente já está conseguindo fazer algo mais ou menos da forma correta. Como que agora eu deixo a minha equipe motivada o suficiente para fazer aquilo da melhor forma? Como ter um time mais inovador? Inclusive tinha uma palestra que esse era o evento, esse era o assunto da palestra, como ter um time mais inovador. Então era muito essa questão de relação de pessoas, né, e menos de UX na prática, né? O que vocês acharam disso aí? Eu achei que, complementando isso que tu falou, acho que apareceu muito, mais de uma palestra, assim, eu vi que apareceu assim, a frase, assim, pipocando lá, tenha melhores conversações, né? E um cara que falou muito sobre isso, assim, especificamente sobre conversações, ter conversas, né? Então, o cara dedicou uma palestra a isso, especificamente a isso, assim, mas não apareceu só na dele, assim, era o Juan Carlos, aquele, né? Não me lembro o nome dele agora. Mas, enfim, outras pessoas também falaram assim, tenha melhores conversações, que é o caminho para as coisas se realizarem, assim, sabe, de alguma forma. Eu até conversei com uma outra palestrante, aquela Cristina, não sei dizer o nome dela, Cristina Vodke. Ela, enfim, a gente estava num papo assim, e eu me lembro que ela falou exatamente isso, assim, também, assim, tu precisa ter algumas conversas que tu não tá tendo, assim. Ela até falou assim, hard conversations, umas conversas mais difíceis de ter, assim, que aquilo vai te desimpedir, assim, para tu poder entregar aquilo que tem melhor valor no teu trabalho, assim, né? Então, foi uma das coisas que eu anotei que apareceram em vários momentos, assim, ter melhores conversas. E, enfim, uma outra também que eu percebi comece pequeno, assim, né? Então essa é uma outra que eu observei que eu achei legal, assim, tipo, a Lisa lá do GovUK falou isso, como é que tu começa fazendo mudanças? Acho que o Andy Polane também falou na palestra dele, comece fazendo, eu acho que ele falou sobre a questão de micro-interactions, né? Muda pequenas coisas, não precisa ser necessariamente, a gente precisa fazer um redesign de tudo, assim, a gente precisa nascer de novo, construir as coisas do zero, assim, né? Então, eu achei interessante como formato de realizar coisas mesmo, de ver elas acontecendo, assim. Começar pequeno, né? Começar com uma mudança lá, ela até usou exemplos, por que a gente vai fazer uma mudança no site inteiro se os drop-downs ainda não funcionam bem, assim, sabe? Então, primeiro resolve drop-down, primeiro resolve elementos de interface que a gente acha que é óbvio que todo mundo usa de uma maneira, enfim, sem problemas, e que aí aquilo vai gerando engajamento, ou seja, conversações, né? Você, era simples assim, então aquela pessoa vai começar a ter conversas contigo e a partir dali tu vai puxando outras melhorias, assim, sabe? Então acho que foi legal, assim, esse tom, assim, de vamos começar pequeno e vamos conversar, isso, basicamente. Legal. Assim. E você, nesse ponto desse tipo de conversação mais amplo, falando de processo e pessoas, vocês acham que isso é, de fato, uma evolução do mercado ou é fake isso aí, que a gente não está nesse ponto de discutir isso ainda? O que vocês acham? Eu acho que sim, tá?
também achei que isso foi uma grande tônica aí do evento. Eu acho que todos os palestrantes, de certa maneira, bateram bastante nessa tecla. E é algo que eu falo e eu sinto como que eu já tive essa experiência, né? A gente, como designers, a gente precisou, durante um tempo, digamos assim, se unir mais, no sentido de obter reconhecimento, tá? Eu tenho uma experiência prática de alguns anos na empresa onde eu estou trabalhando hoje, onde a gente se juntou, né, todos os designers da empresa, se juntou assim até fisicamente, no sentido de sentar um ao lado do outro, né, para fazer com que as pessoas, né, as outras pessoas da empresa soubessem que havia um grupo de design, um núcleo de design. E isso foi extremamente importante na época, justamente para a gente ter o reconhecimento. À medida que a gente foi amadurecendo, e aí eu extrapolo isso para o restante das empresas, para o mercado como um todo, a gente conseguiu, né, digamos assim, pulverizar isso para todas as equipes, né? Então hoje lá a gente trabalha nessa estrutura, onde tem vários projetos, né? Cada projeto tem o seu time, com uma série de pessoas, e cada um desses times tem um designer, né? Então esses times podem ficar em diferentes lugares na empresa, andares diferentes, mas sempre vai ter um designer, digamos assim, totalmente focado naquele projeto, porque a gente fez aquele trabalho inicial de obter um reconhecimento. Então, assim, se você pensar isso hoje, bacana justamente as pessoas estarem, né, espalhadas pela empresa, pelos projetos, só que foi importante na época a gente ter feito digamos, esse silo de design, justamente para obter esse reconhecimento. Então, eu vejo isso que foi um passo muito importante, né? Eu estou percebendo que a gente está nesse período de transição agora, que é justamente, né, de, enfim, compartilhar e espalhar os designers pela empresa e, enfim, isso ajuda a mudar a cultura da empresa, porque sempre vai ter algum designer junto com o restante do pessoal puxando e fazendo com que as pessoas pensem em design, não só o designer. E aí acaba, né, é meio paradoxal, porque o seu cargo, né, UX designer, interaction designer, quer que seja, acaba perdendo importância, né, como cargo, como, enfim, a nomenclatura perde importância, né, mas a disciplina se espalha entre outros membros da equipe. Então, quer dizer, o cargo que você tem acaba não sendo tão relevante assim. E aí, isso que é o bacana da história, assim, e é essa movimentação que eu acho que a gente está no momento, né, passando por essa transição. E o evento, isso me deixou bem claro, assim, isso. Eu notei isso aí também, até voltando na palestra que eu falei lá do, como é que é o nome dele? John Douglas, do Google, que falava sobre Lean Research. E uma das coisas que ele fala lá é que o time também deles é multidisciplinar, eles têm lá um engenheiro de software, um designer, um pesquisador, todo mundo sentando junto. E ele fala que todo mundo é pesquisador na hora que tem que ser pesquisador. Todo mundo é designer na hora que tem que ser designer. Então, essa divisão de tarefas, ela acaba se limitando na hora de colocar o negócio em prática. Porque na etapa de planejamento, na etapa do pré-design, vamos dizer assim, todo mundo faz tudo e todo mundo faz tudo junto. Todo mundo ajuda a definir o que vai ser aquele produto. Eu acho que é bem isso mesmo, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? E até nesse sentido, tu falou na parte de discovery, né, descoberta, design, e na parte de desenvolvimento, o design também pode virar um desenvolvedor, né? Ele tá ali junto com os caras ali, de alguma forma, assim, tentando... assim, implementar a coisa, né, dentro do conhecimento que o cara tem, mas ajudando a solucionar a melhora de melhor forma, né, com o conhecimento que ele tem. Legal. Vamos para os 2 últimos dias. O que vocês acharam? O que vocês destacam dos 2 últimos dias que a gente teve lá os palestrantes convidados? Cara, eu gostei de vários, estava muito bacana, né? Aliás, um dos principais diferenciais desse evento é os nomes de peso que a gente tem, né? Realmente é pessoal assim de um nível mundial, né? Os principais autores
de livros, os principais pensadores da área estão nesse evento. O evento está com muito prestígio aí, né? Claro, fruto de trabalho de muita gente aí que foi evoluindo esse evento. Bom, no primeiro dia, acho que foi no primeiro dia, o Jeff Gothelf era um dos que eu estava mais esperando para assistir, né? Enfim, que são os conceitos que eu tenho visto no meu dia a dia. O nosso workshop é muito baseado nos conceitos de Lean UX também. Então, cara, foi bom para... Até uma coisa que você falou lá na nossa entrevista, né? Renovar a fé, né? Pô, eu renovei muito a minha fé ali na fala do... Legal. Né? Sempre bom para dar aquela oxigenada. E, enfim, tiveram vários outros, né? O da Kendra, nossa, aquela mulher é uma entertainer, né? Ela podia apresentar programa de TV, né, cara? Enfim, ela sabe aproveitar, né? Dá risada, fala alto, fala baixo, usa tons de voz diferentes, usa o slide, né? Para tirar um sarro, usa a voz de outros, enfim, ela usa todos os recursos que dá para imaginar, ela usa numa mesma apresentação. Realmente é uma Foi excelente, porque foi a última palestra do terceiro dia, né, se não me engano. Então já estava muito cansado, assim, já inteiro de muita palestra densa, com conteúdo denso, e ela chegou e conseguiu manter todo mundo acordado até o fim da palestra. E o assunto que ela falou, na verdade, foi sobre design narcisista, né, que também é um bom ponto de vista para uma coisa que a gente vê que acontece, assim, foi talvez uma outra forma de analisar o mau design, né? E ela falou sobre... ela ficava até falando sobre essa questão para quem não estava lá, ela ficava fazendo todo mundo gritar que design narcisista sucks, né? Design narcisista é uma merda, e ficava fazendo todo mundo gritar isso o tempo todo, e ela fazia todo mundo gritar em inglês, em espanhol e em português, que eram as 3 principais idiomas que estavam lá. E eu acho que da palestra dela, uma coisa que eu achei bem legal, ela falou, ela estava citando o caso do aplicativo de meditação, vocês lembram? Ah, sim, das aplicações. Sim. Demais, né? Uma pessoa que ela pesquisou lá, uma mulher, ela instalou um aplicativo que ia ajudar ela a meditar, ensinar a pessoa a meditar. E acontece que, ou seja, a ideia é deixar a pessoa mais calma, mais tranquila, porque ela tem um dia a dia conturbado, estressante e tudo mais, e no fim das contas o aplicativo ficava o tempo todo mandando notificação para ela no celular, falando, você só meditou 2 vezes essa semana, você precisa meditar mais, e enchendo o saco dela o dia inteiro. E ela falou assim, não, eu sei quanto eu meditei essa semana, eu tava lá, eu tava presente no momento, você não precisa me dizer, né? Então é aquela coisa de, poxa, até qual que é o limite aí, né? Você tá fazendo o design do teu aplicativo pensando no teu produto, você quer que a pessoa use o teu produto o tempo todo, ou você quer só ajudar aquela pessoa? Então era esse o ponto do design narcisista que ela estava falando. E ela ainda dividiu entre diversos tipos de narcisismo diferentes que existem no design, né? Tinha um outro exemplo que ela comentou, vou falar só rapidinho, que para mim foi o mais crítico, assim, que era um exemplo de um carro da Chevrolet, que ele tem, chama de heads-up display, né, que é aquele display que é projetado no para-brisa, né, você está olhando para a estrada e a informação tá junto ali. E ele tem um velocímetro. E, enfim, a pessoa estava andando, né, ela gravou o depoimento da pessoa, ela estava andando e passou, sei lá, perto de um restaurante, uma pizzaria, algo assim, e o velocímetro ficou menor um pouco, ele diminuiu de tamanho e apareceu uma propaganda da pizzaria, do restaurante, por cima do velocímetro, né? Ou seja, é uma informação crucial você saber a velocidade que você está, e ele substituiu isso por uma propaganda, né? Além de ser extremamente intrusivo, né? E, enfim, inadequado, ele está infringindo por uma questão até de segurança, né? Da segurança das pessoas que estão dentro daquele veículo. Então, para ver o nível que chega, né, de se fazer um projeto onde realmente você pega a necessidade do usuário e coloca no lixo, né? Pega só a necessidade de negócio e coloca de uma maneira extremamente, enfim, forçada e intrusiva. Esse exemplo aí me marcou muito. Então, e acho que o contexto ainda desse uso era que o cara tinha alugado um Camaro, porque o sonho dele era dirigir um Camaro, que ele queria pegar um carrão e sair andando na estrada e tudo mais.
E aí isso foi assim, poxa, tudo que eu não quero agora é parar num restaurante ou fazer qualquer outra coisa, né? E quando eu vi o nome dessa palestra, assim, só o simples nome ali é Narcissistic Product Sucks, né? Eu já pensei assim, pô, só pelo título já tá valendo, porque eu já encontrei, vocês encontraram também na carreira de vocês várias vezes, assim, pessoas que dão tanta importância, né? Na realidade, eu vou dizer pessoas, mas eu não estou me excluindo desse processo, porque quando a gente está produzindo algo, a gente vira aquela coisa meio que my precious, assim, sabe? Tipo, olha, quem são eles para falar mal do nosso produto, assim, sabe? Quem é um troço meio apegado, assim. Por quê? Porque basicamente a gente passa muito tempo em cima daquilo, a gente faz pesquisa, depois o processo todo, assim, né? Para ver o produto evoluindo, assim, sabe? Mas também se a gente se colocar no lugar de usuários, assim, sabe, como usuários de tecnologia, que a gente é também, a gente vai ver que o uso que a gente faz de ferramentas, seja um aplicativo, ou seja uma ferramenta online, assim, ele é temporal, assim, ele tem um período no tempo, dependendo do tipo de aplicação, a gente vai usar ela 1 minuto durante o dia inteiro, assim, sabe? Pensa bem, os caras que estão produzindo, eles não passam 1 minuto por dia, eles passam 8 horas por dia, no mínimo, assim, sabe? Durante 3 meses, né? Então, sei lá, tô chutando, assim, só para fazer a comparação. Às vezes a gente vai usar uma coisa por 1 minuto, 2 minutos, assim, sabe? O exemplo que eu usou até foi do joguinho, né? Que o cara baixou porque ele queria ter um momentinho de distração ali enquanto estivesse no banheiro, né? Exato, e no fim das contas, do jogo acaba sugando a vida do cara de um jeito que ele tá no meio de uma reunião e ele fica desesperado porque o aplicativo tá notificando ele que ele precisa tomar uma ação, senão ele vai perder vida, vai perder ponto no jogo e tudo mais. Tu falou dali da palestra do Jeff Gothelf, Pedro, e eu linko com a da Lisa também, do Gov UK lá, até porque não lembro se ela falou isso, ou enfim, se eu acabei conversando com ela depois ali no saguão, mas ela falou que ela dava muito a tônica, assim, do tipo de trabalho, da maneira como eles trabalham lá no grupo, né, de pesquisa, ou grupo de desenvolvimento lá de serviços, e era algo assim, tipo, a gente está fazendo esse negócio aqui, a gente está produzindo isso aqui, só que a gente não tem muita certeza daquilo que a gente está fazendo, assim, sabe? Então a gente, não tem certeza absoluta de que eu estou fazendo a coisa certa, mas eu quero saber o quanto antes, né, se eu não estiver fazendo a coisa certa, assim. Então tem o lance de fazer pequenas coisas e descobrir o mais rápido possível que se aquilo não é a coisa certa, o que eu poderia fazer diferente, assim, sabe? Então eu me lembro dela falando isso, assim. Algumas coisas, ela deixou bem explícito que era como se era guessing, né? Era fazer, adivinhar, assim, vamos adivinhar. A gente acha que é isso, assim, sabe? Então, às vezes a gente fica meio cheio de dedos para falar assim, não, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando, assim, eu não posso dizer que eu acho, assim, né? Só que também, claro, tem que ter coisas no processo que te dê subsídio para tornar aquela coisa mais sólida, assim, sabe? Mas a princípio a gente acha, né? A gente não sabe o que está fazendo muito bem, né? Uma coisa que vai bem ao encontro disso que você está falando, que foi até o Jeff que falou do Lean UX, que ele falou sobre a questão de como você monta roadmaps, né? Normalmente a gente faz o quê? A gente planeja o todo e depois vai fazendo, desenvolvendo parte a parte. E aí, esse roadmap, que é o todo, normalmente a gente coloca em feature, né? A gente fala, primeiro a gente vai desenvolver isso, depois a gente vai desenvolver isso, depois a gente vai desenvolver aquilo. E ele falou que não, que o que você tem que fazer é transformar o roadmap em perguntas a serem respondidas, e não em features, porque features já são soluções para perguntas, né? Ele fala, deixa a solução de lado. Primeiro, a questão é que a pergunta que você vai responder lá na frente, a resposta pode ser completamente diferente dependendo das primeiras respostas que você obteve aqui, né?
você respondeu algumas perguntas de um formato e teve um feedback, um resultado do usuário. Dependendo desse resultado, a resposta para a próxima pergunta pode ser completamente diferente. A solução de design pode ser completamente diferente. Então, essa é uma coisa que eu também nunca tinha parado para pensar e que faz total sentido, de montar esse roadmap em formato de pergunta e não em formato de feature. Exato. Isso tem tudo a ver com uma questão cultural, né? Porque eu vejo que as pessoas, em geral, têm aquela coisa de tem que seguir o plano, né? Tem que ter um norte muito bem definido que vai dizer todas as suas ações durante todos os próximos meses, né? No sentido de te dar uma segurança do que você vai, enfim, fazer pela frente. Porque tem uma questão que, enfim, a psicologia explica que as pessoas têm medo do desconhecido, né? O desconhecido incomoda, é desconfortável, né? Você ter algo no futuro que você não tem muita clareza do que é, né? Então, a mensagem que ele passa também é você justamente abraçar isso, né? E assumir, admitir que não tem como você, enfim, prever o futuro, se não rodar esses pequenos experimentos e ajustando aí os rumos conforme a coisa vai andando. Mas eu acho que tem muito disso, assim, né? Que, enfim, as pessoas em geral têm um grande medo aí do desconhecido, o desconforto com isso. Eu queria destacar também outra palestra aqui, eu queria que vocês falassem um pouco dela, que foi da Christina Wojcik, que fala sobre as ideias são baratas, a execução é tudo, né? Que ela falou sobre os OKRs. Né? OKRs. Querem comentar um pouquinho? Só para falar o que é o OKR, né? Que sim, exato. São os objetivos e key results, né? Que ela fala. Que você tem sempre que definir em todo tipo de projeto que você vai fazer. Na verdade, não só em todo tipo de projeto, mas que a empresa como um todo ou o teu departamento como um todo, ele tem que ter sempre um objetivo muito claro e 3 resultados-chave, 3 resultados que você tem que atingir para conseguir aquele objetivo inicial que você falou, né? Então, e aí ela conta toda uma história de como definir isso aí e como atingir isso, não a nível de projeto, mas a nível de empresa, para que todos os projetos estejam direcionados para esses key results e esse objetivo principal. E esses objetivos, eles são mais específicos que, por exemplo, a estratégia da empresa, né? Porque pode ter digamos que a tua empresa faça uma reunião no começo do ano para dizer, para esse ano a estratégia da empresa é ganhar o mercado da América Latina, sei lá, alguma coisa assim do gênero, né? Como é que tu resolve isso mais próximo do teu dia a dia, assim, sabe? Como é que a gente vai fatiando essa estratégia para algo menor, assim, para algo que a gente possa atuar isso mais especificamente, não tanto no nível tático, né? Ainda um pouco acima do nível tático. E aí ela fala da questão de esses objetivos serem por quartos, né? A cada 3 meses tu setar ou escolher um objetivo que durante aqueles 3 meses fica mais fácil de entender. E claro, esses objetivos dizem respeito a algo mais maior que é a estratégia, né? Mas eles já dão eles têm um nível mais específico, mas não tanto ao nível de dizer, olha, fulano, para tu fazer essa estratégia dar certo, tu tem que executar exatamente essa tarefa. Então, é algo mais genérico ao ponto de as equipes, a empresa pode ter um OKR, né, um objetivo com os seus Key Results, e as equipes, pelo que eu andei lendo assim, um pouco mais a fundo dessa proposta, as equipes podem ter os seus OKRs, mas claro, que se referem a um objetivo maior da empresa. Então isso fica mais fácil, e o que ela fala dos objetivos, esses objetivos é que eles têm que ser aquilo que te faz levantar da cama de manhã, assim, sabe? Então, tipo, hoje eu vou acordar, vou levantar, vou para a empresa. Oi? Olha a renovação de fé aí de novo. Isso, exato, assim, né? Eu vou para a empresa porque eu quero fazer aquela coisa, né? Ganhar o mercado da América Latina, de repente, não me faz levantar da cama, mas, assim, o objetivo do quarto 1 é dominar o Brasil. Dominar o Brasil, beleza, país onde eu moro, legal, vai ser muito bom, assim, né?
eu consegui esse objetivo, né? E aí, claro, tudo associado a métricas, ou seja, como é que tu vai medir se de fato aquele objetivo está sendo alcançado, assim. Então, e ela vai ajustando, vai fazendo o ajuste fino da coisa. Não pode ser um objetivo impossível, mas também não pode ser um objetivo muito fácil, né? Porque se é muito fácil, vai tá, beleza. Então, se eu chegar atrasado hoje, eu acho que ninguém vai sentir minha falta. Provavelmente a gente vai conseguir resolver bem o objetivo, né? Mas se for algo impossível, também vai dizer assim, pá, eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, nem em 1 ano, nem em 3 meses, assim. A pessoa, ela não vai se sentir motivada, ela vai se sentir angustiada, isso sim, sabe? Tipo, então ela até mostrou o objetivo dela, assim, de vida, que era deixar de ter dor nas costas e gastrite, que era basicamente uma das coisas que na vida profissional dela incomodava ela. Então, uma das coisas que eu achei mais legal também, que ela colocou, enfim, estava falando mais de equipes, estratégias empresariais, mas ela falou, não, isso você pode aplicar para a sua vida pessoal, e ela, isso que ela começou a falar, ela deu o exemplo da vida dela, que ela queria uma vida mais saudável, né? Esse era o objetivo final dela. Como é que ela chegava nisso? Tinha várias coisas, ela queria trabalhar menos horas por dia, ela queria, enfim, ficar menos estressada, ela queria perder peso, várias coisas. Então, ela tinha as métricas, a métrica do peso. Ela tinha que perder X quilos em X tempo, né? Enfim, então, eu acho que é uma das coisas que para mim ficou de lição é isso, que é uma coisa que você usa no seu dia a dia. E aí, eu acho que esse que é um bom começo de você começar a adotar esse tipo de postura. Ter as métricas pessoais, e ela colocou de maneira muito forte de colocar isso em papel, essas suas métricas, esses seus objetivos, né? Porque quando você se comprometer consigo papel, e com os outros, você materializa isso, né? E não fica uma coisa no plano das ideias que no outro dia você já esqueceu. Colocar aquilo ali, né? Parece metas de... Agora a gente está entrando no final do ano, né? Todo mundo vai... metas para o meu novo ano e tal, escrever. É mais ou menos nessa linha que ela entrou, claro, que com um pouco mais de detalhamento ali. Alô? Opa! Eu tô ouvindo legal aí. Tô ouvindo também. Eu acho que Foi a minha que caiu dessa vez? Eu acho que foi a sua. Droga. Não, mas tranquilo. Então, eu acho que um outro ponto que eu queria destacar também da palestra dela, que ela falou tudo isso aí, mas também talvez seja uma nova visão de uma coisa que a gente conhece. Só que eu acho que o ponto mais importante que ela falou dentro desse OKR é a questão do foco, que é de você ter um objetivo e ter 3 resultados-chave. Não mais que isso. Por quê? Porque senão você se perde numa montanha de objetivos, você já não sabe mais o que você quer. E o fato de você ter foco ajuda a comunicar esse foco para todo mundo, a deixar mais claro, sem precisar ficar repassando o tempo todo com a equipe quais são os seus inúmeros objetivos. Não, você tem um objetivo e aí todas as ações táticas são para atingir esse objetivo dentro daqueles resultados-chave que você pode mensurar dentro de um determinado período, né? E com certeza dá para dizer que dentro daquilo que ela falou de conversas difíceis de ter, essa questão de diminuir os 10 objetivos para um só, provavelmente na maior parte das empresas vai ser uma conversa muito difícil de ter, assim. Mas que, na realidade, se tu for ver os 10 objetivos, né, enfim, parece não estar funcionando bem, assim, sabe? Geram confusão, assim, né? Enfim, pelo que eu observo, gera bastante confusão e não motiva, assim, sabe? Acaba desmotivando, assim, porque, enfim, eu não sei mais para quem eu estou trabalhando, para que estratégia, para que objetivo eu estou trabalhando, assim, sabe? Imagina a dificuldade que assim, de estabelecer um objetivo, por exemplo, uma empresa como a 3M, como a GE. Eu não sei nem como, não saberia nem por onde começar, na verdade. Exato, Vamos falar agora, acho que do evento no geral, assim. O que vocês mais gostaram lá? Do evento como um todo, né? Independente de palestra. Cara, gostei de conhecer Buenos Aires, assim. Eu não conheci Buenos Aires.
vamos falar do lugar um pouco. O evento ficava na UCA, que era a Universidade Católica lá, a PUC deles, algo assim do gênero. E em Porto Madeiro, basicamente uma região bem, assim, vamos dizer assim, bem bonita da cidade, bem desenhadinha, assim, né? Turística, toda projetada, né? Oi? Turística. Bem turística, assim, acessível e... Quer falar, eu não sei que momento cortou, eu estava falando de Buenos Aires, mas a questão de justamente ter sido pela primeira vez fora do Brasil, né? Exato. Essa é a 6ª edição do evento, as outras 5, né, primeiras foram todas em alguma cidade do Brasil, primeira vez que é fora. Então o que eu achei mais bacana foi justamente conhecer pessoas de outros países, né, porque tinham algumas pessoas do Uruguai, Chile e Colômbia, que eu vi, né, de repente pode ter algum outro aí que eu não tenha visto. E, enfim, eu conversei com algumas outras pessoas, né, desses outros países, e isso foi o que mais enriqueceu. Eu espero que, enfim, o ano que vem vai ser em Córdoba, né, e, enfim, espero que isso comece a se espalhar para outros países além da América Latina. Né? Até já algumas pessoas me perguntaram, mas por que foi no Brasil todas as vezes e tal? Justamente, assim, eu acho que, e até uma coisa bacana, né, pra gente, o Brasil tem uma comunidade de design muito forte, por mais que a gente ache que não tem, e eu às vezes fico pensando, pô, faça um evento, vai pouca gente e tal, mas se você for comparar com outros países aqui da nossa região, a gente está nesse sentido, né, claro que a gente tem outras coisas que são piores, mas nesse sentido eu acho que a gente está bem adiante, e o fato de ter acontecido 5 eventos aqui no Brasil me mostra muito isso. E outro fato também, que é importante se citar, que foi uma informação que o pessoal da organização me passou, 50% dos inscritos eram brasileiros. Ou seja, a maioria, né, porque a outra metade era composta aí dos argentinos, uruguaios, chilenos, colombianos e todos os demais. Então, o país que mais tinha representante era o Brasil. Termina de falar aí, Thiago. O que eu estava falando mesmo? Estava falando da região ali. Região lá, Isso, basicamente a gente estava ali em Puerto Madeiro, que era um lugar bem acessível, assim, enfim, as pessoas estavam hospedadas ali perto, enfim, umas mais perto, outras nem tanto, mas no geral, assim, era um lugar bem acessível. E no geral, depois ali, também estava perto de San Telmo ali, onde domingo tem aquela feira e tem uma rua ali onde tem alguns bares, então a galera às vezes aproveitava para já sair do evento, né, que é para isso que servem os eventos, na realidade, né, para no fim das contas a galera ir para um bar tomar cerveja ou o que quer que seja, né, e basicamente era bem fácil, assim, de rolar esses encontros, assim, pós-evento, assim, sabe, então... eu acho que o que tornou esse evento legal foi a soma de tudo isso, né? Foram as palestras legais pra caramba, teve muita coisa interessante, muito nome de peso. Essa relação o reencontro, né? Eu reencontrei muita gente que eu já trabalhei, muita gente que eu encontrava em outros eventos e que acaba se tornando amigo. Conheci muita gente nova. Falei com muita gente de outros países, da Argentina, do Uruguai, enfim, no hotel que eu estava também, acabei falando com gente de tudo quanto é outros lugares do mundo. Esse tipo de relação é muito bacana. E os happy hours depois do evento, todo dia teve happy hour, eu fui todos os dias. Então, assim, carne boa, cerveja boa, vinho bom, gente bacana, evento sensacional, não tenho o que falar, né? Tô com saudade já. Tô com saudade, E aí, assim, agora os pontos ruins, né? A meu ver, o evento foi um pouco mal organizado na estrutura dele, né? Primeiro que a universidade lá é bem legal e tudo mais, mas a gente ficou quase que no cafofo lá, no subsolo, né? Do evento, nos 2 primeiros dias. Aí a sinalização era inexistente, assim, vamos dizer. Existia alguma, assim, mas tu tinha que meio que adivinhar ali e tal, né? O pessoal do evento fazia esforço, assim, de mandar o endereço certo, assim, mas aí na hora ali tu tinha que meio que... aí não tinha internet. Achou, mas, enfim. A comunicação por e-mail foi muito boa. Acho que isso aí vou salvar um pouco, porque eles todos os dias mandavam um e-mail reforçando o endereço, onde é que era, como é que entrava, mas realmente, você chegava no local lá, não
Pra quem tinha internet era bom, né, receber o e-mail. Pra quem não tinha internet, lá não tinha, né? Esse eu acho que foi um dos principais pontos negativos, né? Porque você tá num evento como esse, as pessoas querem trocar informação, o próprio Luiz Felipe comentou, pô, eu queria mandar lá pro meu blog e tal, as coisas que eu tava vendo, não consegui, né? E até da gente se comunicar entre a gente, por exemplo, eu queria saber onde é que ia ser o happy hour, onde é que o pessoal lá, meus amigos, iam estar à noite, eu não conseguia saber isso, tinha que ir pro hotel para ter internet e tudo mais, né? Então, eu acho que, assim, o principal ponto negativo foi o não ter o Wi-Fi, né, bom. E não tinha água, né, esse foi o... a galera reclamou isso. 4 copos d'água em todos os dias ali foi muito, viu? Mas, assim, eu acho que o pessoal tá de parabéns aí que organizou, né, apesar de algumas dificuldades, né, a gente tem que lembrar também que é um trabalho voluntário, né, pessoal do XDA, o dinheiro que se arrecada, né, com as inscrições e tudo mais, assim, ó, é para cobrir os custos do evento, né, os custos do local, custos de logística, né, alguns custos de palestrantes também, né, mas assim, não é algo que feito para ter lucro, né, não sobra dinheiro, se sobrar o dinheiro para o pessoal fazer um churrasco, vai ser muito, e o que eu acho extremamente justo, assim, né, isso acontecesse. Então, enfim, deixo aqui meus parabéns para o pessoal da organização, foi muito legal, né, eu acho que são pequenos detalhes que aconteceram, bom para o pessoal dos próximos eventos estar atento a isso, né, mas, assim, o resultado final foi muito positivo, extremamente positivo, e olha, é muito bacana conseguir conviver com uma comunidade que consegue ter um evento desse nível, assim, tá totalmente inserido. Cara, eu chego no Interaction South America, eu tô em casa, assim, cara, conheço todo mundo, né, pra mim é um dos eventos mais esperados do ano, assim, eu já sei que no ano que vem eu vou, eu não tenho nem o que pensar, sabe, isso é garantido, é certo que eu vou ir. Então, em Córdoba ainda? Eu não conheço Córdoba, eu também não conheço. Eu vou pra lá. Olha, é mais uma oportunidade, cara, eu conheci várias cidades no Brasil que eu não conhecia graças a esse evento, né, uma excelente desculpa para viajar, então eu tô ansioso aí, e, enfim, também sempre tento ajudar a divulgar, né, lá na comunidade do XDA Porto Alegre, que eu, o Thiago e mais algumas pessoas a gente administra, a gente sempre tá colocando, convidando as pessoas, a gente gravou alguns vídeos, né, até já citando lá no evento, durante os intervalos, o Thiago e eu, a gente saiu para conversar com as pessoas, assim, né, saber o que levava elas a estarem lá. Nós colocamos esse vídeo no YouTube, a gente conversou com diferentes pessoas, né, não só brasileiros, a gente conversou com pessoas, enfim, muito da Argentina e alguns palestrantes, para, enfim, tentar entender um pouquinho isso e, sei lá, espero que o pessoal da organização de próximos eventos, né, que isso ajude a gente a ganhar um pouquinho mais de autoconhecimento sobre quem somos e talvez isso, enfim, ajudar a comunidade. A gente fez, em primeiro lugar, acho que por diversão, vou admitir aqui, que é muito divertido fazer isso, e no segundo lugar para ajudar a comunidade, né, a gente se conhecer melhor, se entender, enfim, o Luiz Felipe tá nesse vídeo também, falou muito bem lá, e foi isso. Foi divertido fazer o vídeo. Ano passado a gente fez também, e esse ano a gente só repetiu com perguntas diferentes, assim, né? E fica um documento ali, né? Fica registrado ali. Enfim, não precisa ser necessariamente a organização que faz tudo, assim. Às vezes o cara vai lá numa iniciativa própria e eles divulgaram, enfim, botaram no mailing lá do evento, botaram no site, ajudaram também a divulgar, mas, enfim, não foi uma coisa oficial, né? Ninguém pediu pra gente fazer isso, né? Eles adoraram, o pessoal veio falar comigo. Obrigado por ter feito isso, que legal, a gente não tinha pensado, pô, que bacana. Agora eu já tô pensando, ó, Luiz Felipe, você também, próximo aí, você vai estar junto nessa. Exato. Já pensa que nós vamos perguntar no ano que vem lá. É uma equipe, né? A câmera. Eu acho que esse vídeo que vocês fizeram ficou bem legal, porque mostrou bem a diversidade do público que estava lá, sabe? Que eu acho que foi o ponto mais rico do evento, foi essa diversidade cultural, diversidade de idioma lá, pra gente conhecer gente nova, gente de mercados diferentes e tudo mais. E isso ficou muito claro nesse vídeo que vocês fizeram. Eu acho que a gente podia, então,
vamos finalizar aqui. Eu queria que o Thiago começasse aí falando um pouquinho do projeto pessoal dele aí, do UX University. Fica à vontade para contar para todo mundo aí, Thiago. Beleza. Vamos lá para o momento jabá, então. Enfim, a UX University, ela tem mais ou menos 1 ano, né? Enfim, eu criei no setembro do ano passado. Eu tinha uma necessidade, assim, de, enfim, pegar as coisas que eu tinha aprendido e transmitir isso, porque, enfim, pensando na questão de comunidade local de Porto Alegre, de trazer mais pessoas. Eu vejo que tem muita gente, assim, com aquela pergunta, né, como é que eu faço para entrar na área de UX, né, uma pergunta meio clássica, assim, né, que, enfim, não tem uma resposta, assim, né, tipo, como assim entrar na área de UX? De repente tu já tá e nem sabe ainda, assim, tu já tá fazendo o X, né, ou trabalhando com experiência do usuário, só não tem o título ainda, assim, né. Então, por essa iniciativa eu comecei a dar cursos aqui e a resposta foi muito boa, assim, foi muito legal. E me interessava, e como ainda me interessa bastante, os cursos presenciais, assim, né, tipo, tete a tete, eu me juntar numa sala e a gente discutir aquilo, assim, para ter o retorno das pessoas também. E nesse sentido, o Pedro acabou também participando desde o começo, lá, assim, um parceiro que a gente já vinha fazendo coisas juntos, assim, palestras, também tudo a nível local aqui, né? E aí a gente, enfim, eu sempre convidava o Pedro para dar uma palhinha ali no final dos cursos, né? Dos primeiros. E depois a gente começou a fazer esse de Agile UX, que a gente chamou assim, né? Mais focado, né, em agilidade junto ao X, assim. Então, basicamente, os cursos, principalmente eu acabo dando aqui em Porto Alegre, por eles serem presenciais, mas eu já dei ele também fora daqui, né? Além de levar o workshop para Buenos Aires, eu já no começo do ano fui a Fortaleza, que tem uma comunidade muito bacana lá. Agora eu tô tratando com um amigo meu que mora em Foz do Iguaçu, que, enfim, se liga muito em questão de startups e etc e tal, então ele também está querendo me ajudar a levar o curso para lá. Então quem tiver interesse também em levar para a sua cidade pode entrar em contato comigo. O site é uxniverse.com. Vocês conseguem entrar em contato comigo, enfim, através do e-mail, através do formulário que tem no site. Para quem tiver interesse de levar o curso para a sua cidade, né, eu estou aberto a esse tipo de possibilidade, assim. Então é um projeto muito legal e o nome dele é UX University, a universidade é muito parecido com o projeto do Luiz Felipe, que é UX Academy, né? Então, desde o começo, quando eu ouvi assim, UX Academy, UX University, são irmãos, né? Projetos irmãos, assim, né? Então, eu olhei de cara, assim, a proposta é muito parecida. Com a diferença que o Luiz acabou investindo numa distância, né? De fazer o curso à distância. Então, de certa forma, eles são complementares, assim. Eu vejo dessa forma, assim. Sim. Não, e o Pedro, quer dar um recadinho final? Fica à vontade. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado, Luiz Felipe, por nos convidar aí. Adorei ter conversado com vocês. Eu tô junto com o Thiago também lá na UX University, né? Desde o início, como ele falou, né? Enfim, a gente tem esse curso de Agile UX que a gente está dando em conjunto. E semana passada em Buenos Aires a gente foi para lá, né? Foi muito legal, na primeira experiência internacional que eu tive, eu e o Thiago, né? Foi muito legal, espero que a gente consiga fazer, certamente vamos ter outras edições desse curso, né? E fora isso, estou aqui, enfim, atuando na comunidade, a gente faz eventos, a gente vai ter, não marcamos a data ainda, tá? Mas aqui em Porto Alegre nós vamos fazer o Interaction South America Redux, que é um evento que todos os capítulos locais vão fazer, né, que é basicamente, mais ou menos isso que a gente acabou de fazer, tá, só que presencial. A gente vai marcar um dia, um local, provavelmente. E num bar, né, que é melhor ainda. Talvez num bar, na segunda semana de dezembro, ali, é o dia pra gente comentar. As pessoas que foram, né, vão estar lá
e as pessoas que não foram poder conversar com as pessoas que estiveram presentes, para a gente, enfim, trocar ideias, né, falar da importância do evento, de ano que vem. Então, várias capitais já vão fazer na primeira semana de dezembro, eu acho que a gente vai fazer na segunda, não sei ainda. E é isso, cara. Legal. Obrigadão aí, adorei. Valeu. E eu dou só um recadinho final meu também. Eu vou disponibilizar esse vídeo no uxlinks.com.br, que é uma newsletter semanal, que eu envio toda segunda-feira para todos os assinantes. A gente já está aí com praticamente 1.000 assinantes no UX Links. Junto com o UX Links tem também o projeto do UX Academy, que é uxacademy.com.br, que, como o Thiago falou, é o curso online de User Experience. E o meu curso tem, além de ele ter a particularidade de ser online, ele tem uma questão aí que o curso é mais direcionado para designers visuais que não necessariamente querem se tornar UX designers, mas que precisam saber disso para melhorar o trabalho no dia a dia, no relacionamento com o profissional de UX que trabalha junto com ele, ou mesmo quando vocês acabam pegando muito freela e muitas vezes tem que fazer um site do zero e precisa saber um pouco de UX para poder melhorar esse trabalho pontualmente, né? Então é um curso 100% online, que você são 37 aulas que você já tem disponível para assistir a partir do momento que você faz a matrícula, e você tem certificado digital de conclusão, poder comprovar isso no seu trabalho. Tem gente que precisa também para a questão de universidade, para comprovar horas e tudo mais. uxacademy.com.br, entra lá, tem o meu contato lá também, se precisar tirar qualquer dúvida, eu envio todas as dúvidas por e-mail, tá legal? E é isso, pessoal, um abraço. Thiago, Pedro, obrigado. Beleza, valeu, hein? Obrigadão. Por o convite aqui. E a gente vai fazer outras vezes, né? Vamos fazer outras rodadas dessa aqui. E é isso, pessoal. Obrigado. Um abraço, até mais, hein? Obrigadão. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.